Olá, o estudo de hoje, estudo de amanhã, 39 e 40, temos um mandamento proibido de número 320, a proibição 320. E como já falamos ontem, isso aqui é uma mitzvah do Shabat também, e que na prática o resultado, a forma de cumprir essa mitzvah é da mesma forma de como cumprimos o mandamento positivo 154 que foi explicado nos estudos anteriores. A proibição é a proibição de realizar trabalhos no Shabat. Então, sabe que no Shabat temos, em relação a fazer as atividades proibidas no Shabat, temos dois mandamentos. Um mandamento positivo, instruindo, descanse no Shabat. Como se descansamos? Através que nós abstermos de fazer de trabalhar, de realizar certas atividades. E depois temos uma proibição, não trabalhe no Shabat. Isso aqui já é a forma de cumprir, ela também é de se abster de fazer esses trabalhos no Shabat. Porque a Torá, quando a Torá coloca um mandamento com uma instrução positiva e outra instrução negativa, alguns ele só coloca a proibição, outros ele só coloca a instrução positiva, isso aqui tem umas certas diferenças muitas vezes em relação a mitzvahs, e uma mitzvah qual tem precedência sobre a outra, no caso que tem duas mitzvot que entram em conflito, tem implicâncias práticas que não vem ao caso agora, quando temos uma mitzvah que ela tem os dois lados dela, que a Torá ela colocou os dois lados, o mandamento positivo e o mandamento e a instrução e a proibição. E no caso que a Torá ela só coloca a proibição. Agora, o que é um trabalho no Shabat? Então, o exemplo que eu gosto de dar sempre é carregar um armário pesado no Shabat. A gente pode desprender muito esforço para realizar essa tarefa, mas não é considerado um trabalho. Pelo menos uma proibição da Torá de realizar um trabalho proibido no Shabat, carregar um armário não é proibido. Por outro lado, escrever uma carta, que é algo menos complicado e menos árduo, que um trabalho mais simples do que carregar um armário, mesmo assim pode ser considerado um trabalho. Então, é considerado um trabalho no Shabat, uma atividade proibida no Shabat. Então, como que nós interpretamos o que é considerado um trabalho e o que é considerado descanso no Shabat? Para isso, nós temos que procurar o que a Torá definiu como trabalho. Quando Deus ele falou, olha, trabalhem por 6 dias e no sétimo você descansará, porque eu criei o mundo em 6 dias e no sétimo descansei. O que significa um descanso para Deus? O que significa um trabalho para Deus? Não é que envolve esforço. Deus criou o mundo com a fala, não é algo que envolveu algum esforço para Deus. Então a questão do trabalho não é uma questão do esforço. Nós temos a tradição de que as atividades que são proibidas no Shabat, nós aprendemos elas, nós deduzimos quais são as atividades proibidas no Shabat, de acordo com as atividades que foram necessárias para a construção e funcionamento do tabernáculo. Os judeus no deserto, eles receberam a mitzvah, o mandamento de construir um tabernáculo, foi a primeira versão do templo. Todo mundo conhece o templo em Jerusalém, todo mundo já ouviu dizer. A primeira versão do templo era um templo móvel que eles levavam, como eles eram um povo nômade, que eles viajavam de um canto para o outro no deserto. Então eles carregavam consigo um templo móvel que eles podiam montar e desmontar a cada viagem. E para construir esse tabernáculo eram necessárias certas atividades, e as atividades necessárias para construir o tabernáculo são as atividades proibidas no Shabat. E no Talmud, a Mishnah ela enumera 39 trabalhos, isso aqui nós temos na tradição oral, que são 39 atividades proibidas, e essas 39 atividades elas também têm as suas ramificações, que também são proibidas no Shabat. Então são 39 matrizes com suas ramificações, que são inúmeras, são várias, são essas as atividades que são proibidas no Shabat, ou que são consideradas trabalhos. De uma forma geral, se a gente for analisar todas as 39 atividades proibidas no Shabat, a gente acaba percebendo que a proibição ela envolve assuntos que estão relacionados com criação, a criatividade. Não é tanto pelo esforço desprendido, mas sim na criação, que nós estamos criando e estamos realizando coisas novas
e criando coisas novas. Isso que é, de uma forma geral, as proibições no Shabat, elas se subdividem em vários grupos. Tem os grupos que são chamados, quando a Mishnah enumerou, ela se enumerou em alguns grupos, são os grupos que eram o grupo de atividades que estavam relacionadas com o preparo de comida, aqueles que estavam relacionados com a escrita, com o preparo da escrita, desde o preparo do papel e da tinta e tudo mais. E também temos aqueles que estavam relacionados com a construção, e depois tinha algumas atividades que elas estão soltas, espalhadas na Torá, que são soltas, espalhadas, são independentes, não estão realizadas com um assunto particular. Mas a forma geral de todas as o ponto comum, talvez, de todas as atividades é que elas estão relacionadas, de alguma certa forma, elas se relacionam com uma questão de criação, e por isso elas são proibidas no Shabat. São as 39, são conhecidas como as 39 melachot, as 39 atividades proibidas no Shabat, e quando a pessoa realiza uma dessas atividades no Shabat, então ele está transgredindo a proibição 320 de hoje, que é a proibição de não fazer um trabalho no Shabat, e também está deixando de cumprir o mandamento positivo 154, que é o mandamento de descansar no Shabat.